Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Primeiramente eu gostaria de agradecer à equipe do Congresso de TI pelo convite e dizer que é um prazer estar aqui com vocês compartilhando um pouco de informações sobre o tema de computação forense. Para quem não me conhece, meu nome é Evaine Barreira, eu sou pesquisador e profissional de TI desde o início da década de 90, sou professor universitário. Minha especialização é em infraestrutura de data centers e segurança da informação, e os últimos anos eu tenho me dedicado às áreas de computação forense e à resposta a incidentes. Essas são algumas das minhas certificações, sendo a maioria delas na área de gestão de TI e segurança da informação. Eu também sou membro de algumas associações com foco em investigação de crimes digitais. Mas iniciando o nosso bate-papo, a probabilidade de você ser vítima de um crime digital é maior do que no mundo físico. E isso só vai piorar daqui para frente, com o uso mais intenso da internet, dos dispositivos móveis e agora com a internet das coisas. Mas o que seriam os crimes digitais ou os crimes cibernéticos? São os crimes praticados contra ou por intermédio de computadores. Hoje, além dos computadores tradicionais, desktops, notebooks, nós temos os smartphones, os tablets, os relógios, os videogames, tudo isso como dispositivos informáticos. Existem basicamente três grupos de crimes digitais. Os crimes onde o alvo é um computador ou uma aplicação, por exemplo, os ataques de negação de serviço. Nós temos os crimes onde o computador é um instrumento indispensável para a ação, mas ele não é o alvo, por exemplo, as transferências ilícitas de internet banking. E, por fim, nós temos os crimes onde o computador não é indispensável, como, por exemplo, os crimes de calúnia e difamação nas redes sociais. Alguns exemplos mais comuns de crimes digitais. Um deles são os defacements, que são as modificações de páginas na internet, também conhecidas como pichação de sites na internet. O defacement é bastante utilizado por grupos de hackers e ativistas, principalmente para a obtenção de reconhecimento. A Comissão de Ciência e Tecnologia da Câmara dos Deputados aprovou recentemente, agora em outubro, uma proposta que torna crime invadir sistemas informáticos sem a devida autorização, modificando o conteúdo do site de internet. Isso porque pela Lei 12.737 já é proibido invadir sistemas informáticos. Mas o artigo 154A do Código Penal restringe o crime apenas nos casos em que houver obtenção de vantagem ilícita, o que normalmente não acontece nos casos de defacement. Então, essa nova proposta visa facilitar, enquadrar esse tipo de ação como crime digital. Esse site é um site bem interessante. Ele, na verdade, é uma base de dados de páginas que sofreram ataques de defacement. Ele é atualizado em tempo real. Vale a pena dar uma olhada, é bem interessante. Outro exemplo muito conhecido de crime digital são os e-mails falsos, né, os phishing scam. Eu acredito que todos vocês já receberam e-mails de phishing. Um recente que tem circulado pela internet é esse phishing da Netflix, oferecendo 1 ano de serviço grátis. Se vocês repararem no link de acesso, ele não leva vocês para o site, para os servidores da Netflix. Ele leva vocês para um endereço falso. Acredito também que muitos de vocês já devam ter recebido aquele phishing dizendo: olá, eu sou um banqueiro nigeriano e gostaria de dar-lhe 50 milhões de dólares porque eu gostei da sua cara. Também é um outro golpe bem conhecido na internet de phishing scam.
Um outro tipo de crime digital são os ataques a transações bancárias, os ataques a internet banking. O golpe do boleto é bem conhecido. Então, se vocês repararem, é um malware que depois de contaminado o dispositivo, quando o usuário acessa um site que gera um boleto, ele intercepta essa geração e modifica o boleto. Então, se vocês repararem, o que está destacado acima aí no boleto são os dados reais e o que está impresso no boleto são os dados alterados. É um ataque relativamente grosseiro, porque a gente consegue identificar a fraude visualmente. Por exemplo, reparem no boleto 033-7. Esse é o código do Banco Santander, não é o código da Caixa, e esse é um boleto da Caixa. O código da Caixa é o 104, que está destacado logo ali em cima. Também na parte do desenho do código de barras, o malware ele injeta algumas barras em branco para impedir a leitura nos leitores de código de barras. Com isso, o usuário é forçado a digitar a sequência falsa. Esses ataques, os ataques de internet banking, né, eles não são mais focados nos bancos que investem muito dinheiro em sistemas de proteção. Hoje, os ataques de internet banking eles são direcionados aos usuários dos bancos, que representam o elo mais fraco na segurança da informação. Um outro exemplo são os ataques de negação de serviço, os ataques de DDoS. Agora, por exemplo, durante as Olimpíadas, o grupo Anonymous, eles lançaram essa campanha, né, Tango Down, onde todos os sites oficiais relacionados aos Jogos Olímpicos foram atacados, sofreram ataques de negação de serviço durante todo o período das Olimpíadas. E também como exemplo de ataque de negação de serviço, agora em setembro, nós tivemos o caso daquela empresa francesa de hospedagem de servidores, a OVH, que ela sofreu um ataque com espantosos 1 terabit por segundo de volume de tráfego. Foi o maior ataque em termos de volume realizado até hoje, e a empresa identificou uma botnet com mais de 145 mil câmeras de vídeo e aparelhos de DVR, ou seja, dispositivos da chamada agora internet das coisas, voltadas para ataques de negação de serviço. Para vocês terem uma ideia do volume desse ataque, ele teria capacidade praticamente para tirar todo o Brasil do ar, da internet. Uma vez que a capacidade total de tráfego da infraestrutura do Brasil, administrada pelo NIC-BR, é de aproximadamente 1,25 terabit por segundo. A gente agora, com o crescimento da internet das coisas, a gente deve ver com mais frequência esse tipo de ataque. Nós temos também roubos de dados e sequestro de dados. Roubo de dados, um caso recente foi o do Yahoo. O ataque ocorreu em 2014 e agora, em meados de setembro de 2016, foram expostas mais de 500 milhões de contas roubadas. Foi também um dos maiores ataques da história. E no caso de sequestro de dados, né, o famoso ransomware, que é um dos maiores problemas de segurança hoje em dia, tanto para empresas quanto para usuários comuns. Como o nome diz, né, ransomware, sequestro de dados, é um tipo de malware que criptografa os arquivos do usuário no HD e depois é solicitado um resgate, daí o nome ransom, para liberação da chave de criptografia. O resgate normalmente é sempre pedido em bitcoins, que impossibilita o rastreamento do criminoso. E a recomendação é nunca pagar o resgate, mas para isso é necessário você ter um backup confiável. Esse site ele é interessante para estudos,
ele gera um executável de código que criptografa os arquivos do seu computador. A única diferença para um ransomware de verdade é que ele não pede resgate. E você pode, na própria aplicação, já gerar a chave de decriptografia. Eu só aconselho que vocês instalem esse programa numa VM de testes. Um outro exemplo, né, de crime digital são os códigos maliciosos, a pirataria e a pedofilia. Para vocês terem uma ideia, em 2009 foram criados mais de 2.300.000 novos malwares. O ano passado, esse número foi para mais de 430 milhões de novos malwares. Isso dá uma média de aproximadamente quase 1.180.000 malwares novos por dia. Então precisa acabar aquele mito de que só pega vírus quem acessa site de pornografia. Estatisticamente falando, se vocês só visitarem sites de pornografia, vocês estarão mais seguros do que os demais. Um outro exemplo, divulgação de fotos e vídeos íntimos, os chamados sexting e revenge porn. A divulgação em si de fotos ou vídeos íntimos, ela não é crime, mas a partir do momento que isso vaza para a internet e se perde o controle dessas imagens, desses vídeos, aí sim você tem um problema de crime digital. E para finalizar os exemplos, calúnia, insulto, difamação, preconceito, isso tudo ocorrendo por e-mail ou nas redes sociais. Também são crimes digitais atualmente. Eu costumo dizer que não existem dois mundos. Um mundo real e um mundo virtual. Existe sim um mundo real virtualizado. Esse conceito, né, essa percepção de que existe um mundo virtual cria uma falsa sensação de que não existem leis no meio digital. Mas não é verdade. Por exemplo, todo o Código Civil e todo o Código Penal, ele pode, de alguma maneira, ser aplicado nos crimes digitais. Então, por exemplo, se você coloca uma mensagem chamando alguém de ladrão, por exemplo, você pode ser enquadrado no crime de calúnia, que é previsto no artigo 138 do Código Penal. Assim como você enviar uma mensagem dizendo que vai matar alguém ou que vai causar algum tipo de mal, você também pode ser enquadrado no crime de ameaça. Então, todas as leis já em vigor podem ser aplicadas também no mundo virtual. E como é que é o mercado, né, dos crimes digitais? Em 2013, esse mercado movimentou 445 bilhões de dólares. Ano passado, os crimes digitais eles movimentaram mais de 3 trilhões de dólares. E há uma previsão de mais de 6 trilhões de dólares até 2021. Então isso representa mais do que a soma do que movimentam o tráfico de drogas e o tráfico de armas. Então é muito lucrativo. Hoje o dinheiro ele é eletrônico, ele percorre onde está a internet. Os criminosos eles sempre estiveram onde está o dinheiro, sempre foi assim. Por que haviam os piratas lá atrás? Porque basicamente as riquezas eram transportadas por navios. E qual o perfil dos criminosos, né? Quem são os criminosos digitais? Basicamente, eles possuem idade entre 16 e 32 anos de idade, é uma idade baixa. Esse ponto é interessante, houve uma migração, né? Há alguns anos atrás, o criminoso ele precisava ter
profundo conhecimento de tecnologia. Ele precisava conhecer muito sobre tecnologia para ele conseguir realizar um ataque. Isso mudou, esse foco não está mais em tecnologia, ele agora está baseado em ferramentas. Então uma pessoa que não tem grandes conhecimentos técnicos, mesmo assim ela consegue realizar um ataque, consegue realizar um crime digital, porque ela encontra ferramentas prontas para esse tipo de prática. Então, por exemplo, se vocês pesquisarem no Google, uma simples pesquisa no Google, como invadir o Facebook, vocês vão encontrar milhares de sites ensinando, mostrando, apresentando ferramentas de como, por exemplo, invadir o Facebook. As redes sociais. Existem mais de 500 grupos ativos dedicados a fraudes nas redes sociais. São mais de 220 mil participantes em todo o mundo. A maioria são grupos abertos e públicos. E o Facebook representa cerca de 60% desses perfis, mais de 130 mil membros. Como é que os ataques são feitos, né? São planejados, são pensados? Em geral, por varredura na internet para identificar alvos vulneráveis. Então, aquele criminoso que age sozinho, ele procura na própria internet pelos seus alvos. Então, por exemplo, uma ferramenta muito utilizada é o site Shodan. O Shodan é um banco de dados, ele é o Google de dispositivos. Então, se vocês, aqui no exemplo, eu fiz uma pesquisa somente restringindo o Brasil. Ele me listou uma série de dispositivos encontrados aqui. Um deles, por exemplo, ele me disse que era um roteador de banda larga, e aí vendo o código que ele me apresentou, fazendo uma simples pesquisa na internet, eu descobri que era um D-Link DSL 2741B. Também com uma simples pesquisa na internet, é fácil a gente descobrir que a senha padrão desse modelo de roteador de banda larga é usuário admin com senha admin. Com posse dessas informações, basta eu apontar o meu browser para esse endereço e tentar digitar o usuário e senha padrão. Se o usuário, dono desse dispositivo, não modificou a senha padrão, eu tenho acesso ao dispositivo dele. Isso tudo fazendo pesquisa simples na internet. Um outro exemplo é também uma pesquisa simples, a gente usar os recursos avançados de pesquisas do Google. Então aqui nesse exemplo eu fiz uma pesquisa também com sites do Brasil, procurando arquivos do tipo PDF, que dentro desses arquivos PDF tivessem as palavras currículo e CPF. Ele também me listou milhares de documentos. E aí você, abrindo um desses documentos, a gente tem o acesso a todas as informações da pessoa. Nome do pai, nome da mãe, data de nascimento, nacionalidade, identidade, CPF, endereço, CEP, telefones de contato, enfim. Tudo que um criminoso precisa, por exemplo, para abrir uma empresa em nome de um terceiro, em nome de um laranja. Ou para tentar abrir uma conta num banco, por exemplo. Então, às vezes, muitas vezes o sujeito ele descobre que ele é laranja numa operação, que ele é dono de uma empresa que ele não fazia nem ideia, simplesmente por ter seus dados expostos num site de busca como o Google. Já o crime organizado, hoje eles não trabalham mais
por varredura na internet, procurando alvos. Eles realizam o que a gente chama de ataques direcionados. Eles selecionam os alvos, estudam minuciosamente esses alvos e preparam os ataques. Outras características do perfil do criminoso digital é a distância até a vítima. Normalmente ele não cometeria o crime se ele tivesse que enfrentar a vítima de perto. A sensação de anonimato também ela potencializa os crimes. O usuário ele tem a falsa sensação de anonimato, na verdade. O uso de Wi-Fi públicos, Wi-Fi roubado, proxies abertos, VPNs, cria essa sensação de que ele não será identificado. Mas, na verdade, é uma falsa sensação de anonimato. Eu costumo dizer que existem dois tipos de empresas. As que foram invadidas e as que não sabem que foram invadidas. As empresas levam, em média, 205 dias para detectar uma invasão. E é tempo suficiente para o criminoso conseguir roubar muita informação da empresa. Mas o que vem então a ser a computação forense? Tá? Fazendo um paralelo com a medicina forense, onde numa cena de crime a equipe de peritos coleta possíveis evidências, só que no caso fios de cabelo, amostras de sangue, impressões digitais, pegadas, tudo isso na tentativa de reconstruir a cena do crime. A computação forense funciona da mesma forma, só que as possíveis evidências são encontradas basicamente em propriedades de arquivos, logs e registros de acesso, históricos de navegação, fragmentos de informações apagadas, entre outros. Quais as áreas de trabalho, né, do perito? Basicamente, perito criminal, que é o perito que passa num concurso público. Você pode ter o perito da Polícia Federal e o perito da Polícia Civil, tá? Da Polícia Estadual. Então é o perito concursado. Aí você tem o perito judicial, que é o perito nomeado pelo juiz. Então a pessoa vai até os fóruns, realiza um cadastro junto aos cartórios, nos fóruns, e aí, mediante a solicitação, a nomeação do juiz, vai atuar nos casos em que for nomeado. Você pode ser assistente técnico, que é quando o perito é nomeado por uma das partes, pelo advogado da acusação ou pelo advogado da defesa. E também pode trabalhar como perito extrajudicial ou perito particular, que é quando a empresa nomeia o perito para ele realizar uma investigação interna dentro da companhia. Essas basicamente são as 4 áreas que um perito em computação forense pode atuar. E quais são as funções do perito, né? Basicamente, suprir as necessidades das investigações, né, para manipulação de evidências digitais. Basicamente, quem tem conhecimento técnico, o perito, é o único que sabe manipular corretamente as evidências digitais. Ele vai estudar a aquisição, preservação, identificação, recuperação e análise dos dados em formato eletrônico. Vai produzir informações diretas, né, e não interpretativas. Um perito ele nunca acha nada, são sempre informações técnicas. E tentar identificar, rastrear e comprovar a autoria das ações criminosas. Essas seriam as funções de um perito.
E qual a formação indicada, né? Não existe um curso específico, não existe uma definição muito restrita de quais matérias, de quais conhecimentos o perito precisa ter. Mas o que eu diria, assim, como base, conhecimentos de sistemas operacionais, conhecimentos profundos de sistemas operacionais, Windows, Linux, Mac, e os sistemas de dispositivos móveis. Tem muita perícia hoje que a gente realiza em dispositivos móveis. Conhecer iOS e conhecer Android. É importante conhecer sistemas de arquivos, FAT, NTFS, ext1, 2, 3, HFS do Mac e etc. É importante também um bom conhecimento de redes, transmissão, pacotes, conhecimento de TCP/IP, aí também os protocolos de TCP/IP, FTP, SMTP para análise de correio eletrônico, HTTP, enfim, toda a família TCP/IP. É importante um conhecimento pelo menos básico de criptografia. Hoje é muito comum o perito se deparar com HDs criptografados ou com um caso de ransomware, então é interessante algum conhecimento de criptografia. E eu acho interessante também o perito conhecer a família ISO 27000, que é a família da ISO que trata da segurança da informação. Esses eu acho que são os conhecimentos, pelo menos os conhecimentos iniciais e importantes que um perito deva ter. E quais são as motivações, né, para a investigação? Basicamente, o perito precisa responder essas perguntas, tá? Mas 3 são fundamentais. O que, tá? O que aconteceu? Qual é a definição do próprio incidente? Quem realizou a ação e como a ação foi realizada? Tá, essas 3 perguntas, em todo caso, elas são necessárias de respostas. Muitas vezes você vai também ter que investigar onde, quando, porquê e quanto custou aquela invasão, quantificar os danos. Então essas são as motivações que levam à investigação de um crime digital. E aí, se tratando de evidência digital, né, é qualquer tipo de dado digital, armazenado ou transmitido. Um dado digital ele pode ser também capturado enquanto ele trafega, por exemplo, numa rede, ele não necessariamente precisa estar armazenado, que possa ajudar a demonstrar que um crime foi cometido. E aí tentar estabelecer a ligação da vítima com o agente. Nunca deve ser analisado em seu suporte original, que significa, se eu tenho, por exemplo, um HD como objeto de perícia ou um pendrive, a análise, a perícia nunca deve ser realizada no suporte, no original, ou seja, no próprio HD ou no próprio pendrive, sempre através de uma cópia. Aí já é uma diferença, por exemplo, da balística, né, que é uma outra área de forense. Na balística, o exame ele necessariamente deve ser feito a partir da arma suspeita, tá? Com as balas presentes, o que sobrou, o que foi encontrado, por exemplo, no cartucho suspeito. Então é necessário a perícia no próprio artefato, diferente da computação forense. E essa possibilidade de cópia exata é uma premissa basicamente exclusiva da computação forense. A partir do momento que a gente encontra um HD ou um pendrive, a gente consegue fazer uma cópia fiel e dessa cópia a gente consegue duplicar quantas vezes necessárias. Então, assim, é praticamente infinita a quantidade de cópias que a gente tem para realizar a perícia. E aqui são alguns exemplos comuns de evidências. Endereço IP, esse talvez uma das evidências mais fortes, tá? que a gente consegue levantar num caso.
Dispositivos USB também é muito comum a gente periciar, ser objeto de perícia. Mensagens de e-mail e mensagens instantâneas também é bastante comum. Então, aqui uma observação com relação à mensagem de e-mail, na coleta não adianta só eu ter a cópia do e-mail ou então o e-mail impresso. É necessário o conteúdo do e-mail, o cabeçalho do e-mail. É lá que eu tenho todas as propriedades para fazer a análise de onde veio, de qual caminho esse e-mail passou. Arquivos de logs e arquivos temporários também são evidências fundamentais de análise. Arquivos, propriamente dito, aí no caso apagados ou fragmentos de arquivos, também é muito importante. Eu não necessariamente preciso ter o arquivo completo. Existem algumas técnicas que a gente consegue analisar num disco e recuperar um fragmento de arquivo, e muitas vezes nesse fragmento de arquivo pode tá contida a evidência que a gente precisa para o caso. Registros de uso de dispositivo, logon, logoff, isso fica também normalmente sempre registrado. Sites acessados, buscas de internet. Então, todo site que aquela máquina, que aquele dispositivo acessa, todas as buscas realizadas naquele dispositivo, naquele browser, também a gente consegue, é possível de se resgatar. Registro de acesso a aplicações e arquivos. Também os sistemas operacionais costumam registrar quando a gente abre um determinado arquivo, quando a gente executa uma aplicação. Registro de instalação e desinstalação de programas. Muitas vezes em casos de pirataria de software, a gente precisa saber se aquele software foi instalado ou não naquele equipamento. Aí entrando um pouquinho na parte de dispositivos móveis, né? Registros de ligações de contatos também é possível de extrair num dispositivo móvel, isso também pode servir como evidência. As fotos, registros de GPS também é muito importante, tanto de um aparelho de GPS quanto de um smartphone. Ou a presença de um código malicioso no dispositivo, também pode indicar a evidência que a gente está procurando. Essa eu diria que são as evidências, os exemplos mais comuns. E num processo investigativo nós temos algumas fases. Alguns autores tratam como 4 fases, outros 5 fases. Eu costumo trabalhar com 7 fases distintas, tá? Aquisição, preservação, identificação, extração e recuperação, que normalmente a gente faz junto, análise e depois a apresentação dos dados. A gente vai dar uma olhada rapidamente em cada uma delas. Então, a aquisição. Na aquisição é importante a observação da ordem de volatilidade do dado. Existe uma RFC, a 3227, que trata sobre a ordem de volatilidade da informação. Então, por exemplo, uma informação contida numa memória RAM, ela é muito mais volátil do que uma informação contida, por exemplo, num HD. Então a gente precisa coletar primeiro, fazer a aquisição primeiro da informação na memória RAM. Então essa seria a ordem. Memória RAM, depois arquivos de página e arquivos de troca, arquivos temporários, processos em execução. Depois que a gente desliga a máquina também a gente perde essa informação. Conexões e estado da rede. Também essas informações elas só existem enquanto a máquina está ligada. Aí depois sim nós temos as informações que eu não preciso me preocupar muito com a máquina, o estado da máquina, a máquina ligada ou não. Que são arquivos de log, de sistemas ou aplicativos, arquivos de disco rígido, arquivos que são gravados no HD, das mídias removíveis, né, HDs externos, pendrives, cartões de memória, CD-ROM, DVD-ROM, enfim. E depois os dispositivos não convencionais, cada vez mais comuns, câmeras digitais, GPS, relógios e outros.
Existe um programa que ele é muito usado no meio de computação forense, que é o FTK ImageLite. Tem o endereço aqui no slide. Esse programa ele pode ser usado tanto para aquisição de memória RAM, aquisição dos arquivos de troca, de paginação do Windows, quanto para a duplicação, aquisição de discos rígidos, por exemplo, ou HDs externos, ou pendrives, enfim. Essa é uma dica de um programa bem famoso, bem utilizado nessa área. Alguns cuidados, né, no processo de aquisição. Primeiro, existe uma ISO, a ISO 27037, tem um endereço também aí no slide. Essa ISO trata bastante dos cuidados das diretrizes para identificação, coleta, aquisição e preservação de evidência digital. Vale a pena conhecer essa ISO para se tomar os cuidados devidos na hora de uma aquisição. Importante usar mídias esterilizadas, o que a gente chama de realizar wipe na mídia, né? O perito ele tem que tomar cuidado na coleta, ele não usar mídias que elas possam estar contaminadas com outros trabalhos. Então daí a gente chama de trabalhar sempre com mídias esterilizadas. Sempre realizar a duplicação forense, tanto de mídias quanto de memória. Importante também, duplicação forense não é backup. Duplicação forense é a duplicação bit a bit do dado. Então, se eu tenho um HD de 500 GB e eu tenho 200 GB de dados, se eu fizer um backup, eu vou levar 200 GB de informação. Não é o que eu quero. Se eu tenho um HD de 500 GB com 200 de dados e eu fizer uma duplicação forense, o resultado final, o arquivo final, será um arquivo de 500 GB. Ele leva arquivos apagados, fragmentos de arquivos, ele leva toda a estrutura nessa cópia. Então, o correto é a gente fazer sempre a duplicação forense. Avaliar bem um dispositivo ligado, que é o que a gente chama de live forensics. Por quê? Se houver algum indício de que, por exemplo, o HD daquele dispositivo ele esteja criptografado, tenha criptografia, é muito importante que a gente faça a duplicação da memória RAM. Porque a partir do momento que eu desligar a máquina, aquele HD, eu não tenho mais acesso àquele HD, ele está criptografado, eu não tenho a chave de criptografia. E aí a gente tenta, é possível a gente extrair essa chave da memória RAM, porque enquanto a máquina está ligada, a chave fica em memória. Então, em qualquer evidência, desconfiou que existe criptografia no disco da máquina, é importantíssimo, antes de desligar a máquina, a gente realizar a duplicação forense da memória RAM. Avaliar, aí depois no caso, a máquina está ligada, eu preciso desligar. Como que eu desligo a máquina? Eu desligo pelo sistema operacional ou eu simplesmente puxo da tomada? Se a gente desliga pelo sistema operacional, a gente corre o risco de danificar ou de contaminar, por exemplo, alguns arquivos de log que vão ser modificados durante o fechamento do sistema operacional, do encerramento do sistema. Já puxando da tomada, eu tenho uma preservação dos arquivos de log, no momento em que a gente puxou a máquina da tomada. Só que se a gente estiver tratando, por exemplo, de uma máquina com banco de dados, eu puxar a máquina da tomada, eu posso corromper a base de dados. Então é importante, no momento, avaliar qual a melhor situação, dependendo do cenário. E no caso, se a gente for trabalhar com uma máquina, a gente vai fazer uma busca e apreensão e encontra um equipamento desligado, nunca, em hipótese nenhuma, ligar esse equipamento. Tá? Sempre realizar a duplicação forense das mídias e aí trabalhar sempre nas cópias. É possível até a gente, depois de duplicar num HD, a gente criar um disco virtual, criar uma máquina virtual dessa duplicação, e aí eu posso subir essa máquina num ambiente virtual, onde depois eu posso descartar todas as alterações ocorridas e voltar para o arquivo de cópia original, mas nunca ligar um equipamento que esteja desligado.
Esses são os cuidados, são cuidados importantes na fase de aquisição. Depois, a gente tem a preservação. A gente tem que impedir, de qualquer maneira, a alteração da mídia original. Então, a gente faz isso usando basicamente bloqueadores de escrita, que é um aparelho que a gente coloca entre a mídia que a gente vai duplicar e o equipamento que vai fazer a duplicação. Eu preciso garantir que aquela mídia que eu vou duplicar, ela esteja sempre em modo somente de leitura. Eu não posso ter uma situação em que nenhum bit seja gravado naquela mídia. Eu posso estar contaminando a evidência se isso acontecer. Aí existem hardware, são os mais indicados para esse cenário, mas existem também algumas soluções de software para a gente garantir que o equipamento a ser duplicado trabalhe somente em modo de leitura. É importante também criar mais de uma cópia do arquivo de imagem. Eu, particularmente, sempre faço a duplicação, tenho a minha cópia original ali que eu acabei de duplicar, e em seguida eu já faço uma nova cópia e trabalho sempre na cópia da cópia, porque qualquer problema que eventualmente a gente tenha na cópia, por qualquer motivo a gente fez alguma alteração no arquivo, a gente já tem uma cópia pronta sem eu precisar de novo fazer uma duplicação forense da mídia original, que às vezes, por exemplo, ela pode estar presa lá no fórum. E usar sempre a assinatura hash para garantir a integridade dos dados. É importantíssimo. No momento da duplicação, eu tiro uma assinatura hash da mídia original, tiro uma assinatura hash do arquivo da duplicação forense, comparo. Bateu? Ok, as mídias, o conteúdo é idêntico. E aí eu trabalho sempre na cópia. Qualquer dúvida, eu preciso checar se se não houve nenhuma contaminação, nenhuma alteração do arquivo, eu gero o hash de novo e comparo sempre com o hash original. Só reforçando, a computação forense é basicamente a única área da forense que permite cópias fiéis, dos elementos e de maneira quase que infinita para análise. Se a gente tem, por exemplo, na medicina forense, se você tem que analisar um fio de cabelo, a cada análise que você faz, você precisa de um pedaço desse fio. Vai chegar uma hora que ele vai acabar, ele é finito. Na computação forense, não. Como ela me permite realizar cópias fiéis, eu tenho basicamente infinitas cópias para análise. Aí vem a fase de identificação, que aí todo o material coletado para análise ele deve ser detalhadamente relacionado num documento que a gente chama de cadeia de custódia. Tá? E depois qualquer manuseio desse material precisa também estar apontado nesse documento de cadeia de custódia. Então, eu precisei pedir a mídia novamente para qualquer finalidade. Quem for manusear essa mídia precisa apontar quem realizou essa alteração, que data, com que finalidade. O processo todo, esse documento de cadeia de custódia tem que seguir o processo todo, desde o momento da coleta até o final do processo. Não pode existir dúvida nenhuma de que esse material possa ter sofrido alguma alteração. Depois a gente vem com as fases de extração e recuperação, onde a gente vai aí sim extrair as informações disponíveis na mídia. Nós vamos buscar os dados removidos total ou parcialmente dessa mídia. Vocês sabem, arquivos são apagados? Não. Quando a gente apaga um arquivo, na verdade a gente simplesmente marca com uma flag esse arquivo, mas esse arquivo continua lá. Então é aí que a gente entra com a fase de recuperar tudo que foi apagado. E mesmo que aquele arquivo tenha sido marcado para deleção e o sistema operacional precisou usar aquele espaço para um novo arquivo,
eu posso ter ainda um fragmento, uma parte, uma parcela desse arquivo ainda gravado na mídia. E aí nós temos alguns processos, o mais conhecido é o data carving, onde a gente vai tentar recuperar o arquivo não pela estrutura normal do arquivo, mas sim, por exemplo, pela assinatura desse arquivo. Existem também algumas ferramentas, eu coloquei aqui no slide, duas muito conhecidas para recuperação de fragmento de arquivo, para data carving, são a Foremost e a PhotoHack. São duas ferramentas bem clássicas para essa finalidade. E para buscar os dados, eu quero fazer uma pesquisa, eu quero saber se naquela mídia que eu dupliquei, que eu estou fazendo a extração e recuperação, se existe, por exemplo, arquivos de Excel, ou se existem arquivos de Excel com uma palavra determinada lá dentro. Existem ferramentas, existem softwares para realizar essa busca. Muitos softwares são comerciais, mas a gente tem algumas opções open source para essa finalidade. O Autopsy, que também está relacionado aqui no slide, talvez o melhor e o mais conhecido para extração e recuperação. Depois a gente tem a fase de análise, que basicamente nós vamos correlacionar as evidências encontradas, a criação da linha de tempo das atividades, que é importante, e a documentação de todo esse processo. É basicamente a gente amarrar tudo que a gente encontrou na fase de extração e recuperação. E por fim, a fase de apresentação, tá? Que é a elaboração do laudo pericial, no caso do perito judicial, ou o parecer técnico, que é no caso do assistente técnico. É um relatório, né, que a gente vai apresentar as conclusões em linguagem clara, aí a gente tem que abandonar um pouco o techniquez, e com os dados extremamente claros e documentados, tá? Comentados. Enquanto a gente está trabalhando, por exemplo, como assistente técnico ou como perito judicial, uma outra pessoa pode ser contratada por uma outra parte, por exemplo. Então, tudo que o perito judicial faz, tudo que está contido no relatório, tem que ser possível do assistente técnico, de uma outra pessoa, realizar exatamente o mesmo estudo. Ele tem que chegar na mesma conclusão. Não pode haver dúvidas de como o perito chegou naquela conclusão. E aí responder aos quesitos que muitas vezes o juiz faz ou os advogados. O novo Código de Processo Civil, ele trata agora no artigo 473 do que deve conter, de como deve ser. Ele fez uma pequena alteração do que a gente tinha antes, né, de qual o conteúdo do laudo pericial. É importante também conhecer esse artigo do novo Código de Processo Civil. E aí, quais, né, os novos desafios, né, o que o perito em computação forense encontra, né? Quais são os cenários, principalmente daqui para frente? A capacidade dos dispositivos é um desafio, cada vez mais dispositivos de maior tamanho, então você periciar, você fazer uma análise de um HD de 1 tera é uma coisa, você fazer uma análise de um HD de 5 tera é completamente diferente em termos de tempo, em termos de cuidado para se encontrar as evidências. Criptografia, cada vez mais comum, cada vez mais fácil do usuário comum estar utilizando, então isso é um desafio para a perícia. Também a quantidade de dispositivos móveis, tablets, smartphones, agora os relógios, as pulseiras, os óculos, enfim. Tudo isso daqui para frente precisa ser objeto também de atenção do perito. Os ataques distribuídos internacionalmente, você agora
pode estar realizando uma pesquisa e chegar à conclusão que aquela invasão aconteceu de um endereço IP de um país, por exemplo, que não tem acordo de troca de informações com o Brasil. Isso passa a ser um problema. A computação em nuvem também, você fez uma busca e apreensão de um equipamento, fez a busca e apreensão de um HD externo, de um pendrive, e aí na perícia você descobre que a máquina, que o dispositivo tinha, por exemplo, uma conta no Google Drive ou no Dropbox. É mais um caminho que o perito tem que percorrer, tem que seguir para procurar evidências. E a internet das coisas. Também agora, geladeira, televisão, existem já panelas com endereço IP, enfim, cada vez mais dispositivos para serem periciados que possam conter evidências. E aí, caminhando para a conclusão da nossa conversa, a tecnologia e a internet, elas trouxeram grandes benefícios para as pessoas e para as empresas, não há dúvida nisso. Então, ninguém espera que a gente tenha um retrocesso. Só que esse ambiente também criou um mercado potencial para os criminosos. E então não só as empresas e as pessoas se beneficiaram com essas tecnologias, mas os criminosos também. E aí as técnicas de proteção e de investigação, elas evoluem a cada dia, só que os crimes digitais também. Então é uma relação meio que de gato e rato. E aí, caminhando para o encerramento dos nossos trabalhos, esse é o site da minha empresa. É uma consultoria especializada em infraestrutura de data centers e em segurança da informação. Esse é o meu site. Aqui eu publico basicamente matérias sobre computação forense. E eu gostaria de deixar aqui os meus contatos, tá? Eu gostaria de agradecer a participação e o tempo de vocês nessa apresentação. Eu espero ter atingido as expectativas e qualquer dúvida que vocês tenham, fiquem à vontade para me procurar por e-mail ou pelas redes sociais. Será um grande prazer estar continuando essa conversa com vocês. Grande abraço, tchau.